Entrei aqui de novo, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Esperar aqui dar o horário que a gente marcou 15 horas. Eu acho que eu não vou mexer nos filtros, que eu tenho medo de mexer e não saber voltar. Boa tarde, gente. Luiz, Jennifer, Aguinaldo, obrigada pela presença. Chamar os amigos para participar. Vamos conversar sobre finanças pessoais, né? Como investir, como fazer um plano de investimentos, como a gente pode ser mais efetivo, entender um pouquinho esse mundo, né? Que está cheio de informações, como é que a gente escolhe melhor essas informações que tem mais a ver com a gente. Então a ideia é essa, a gente bater um papo, preparem as perguntas, né? Porque falar sozinho é ruim. Vamos conversar, vamos bater papo. Os comentários aparecem aqui, né, pessoal? Onde está saindo o nome de vocês? Manu, Paulo, Jorge. Vocês conseguem fazer perguntas para mim aqui mesmo, né? Aparece a pergunta de vocês aqui nessa tela que eu estou vendo o nome de vocês, é isso? Arthur. Oi, Marcel, tudo bem? Obrigada, Raíssa. Estou estreando aqui nesse negócio de live ao vivo. Vocês vão me ajudando. Então, gente, marcamos para começar 15 horas, né? Antes de dar uma introdução, me apresentar um pouquinho, agradecer a IEL, né, que nos convidou aqui a Start, e meu nome é Luíse, para quem não me conhece. Eu sou sócia da Start Investimentos. A Start é um escritório de agente autônomo que é credenciado a XP Investimentos aqui em Fortaleza. Eu trabalho com investimentos há um pouco mais de 13 anos, sou professora também das disciplinas de mercado financeiro e de capitais, né, no curso de pós-graduação na Unifor. E a gente tem aí uma carreira com esse foco na educação financeira e investimentos, né? Costumo dizer que não existe investimento sem antes haver educação financeira. E por isso que a gente vai e volta e termina que tem que sempre conversar sobre as finanças pessoais, para saber sempre se o seu investimento é sustentável, adequado. Então, o nosso trabalho ele é muito pautado em estar em constante educação. Acho que como todas as profissões, né, que a gente se dedica, acho que o médico tem que estar sempre estudando, o engenheiro, acho que todos os profissionais têm que estar sempre bem atualizados aí no seu ramo, mas é porque essa parte de investimentos ela é muito rápida. Então, e tudo mudou muito rápido. Hoje a gente tem uma enxurrada de informações que a gente, por não ter a educação financeira de base nas escolas, está mudando um pouco, mas na nossa geração não teve. A gente
instantinho. A gente não teve essa educação de base na escola, então acontece que estamos buscando esse novo vocabulário, né? Entender esse vocabulário novo agora. Mas eu já vejo, né, que eu tenho filhos, né, na faixa aí de 9, 10 anos, e que as escolas já conversam mais sobre esse tema. A gente que está correndo atrás do prejuízo, né, de a nossa geração, de entender mais. Mas vamos lá, 15 horas e 2 minutos, certo? Estou aqui já vendo a Luana, Cláudia, Manu, Fernanda, obrigado, Hanna, certo, pela presença. Vou ficar aqui tentando ao máximo ver aqui as perguntas de vocês. Estamos aqui para um bate-papo, agradecer a Iel mais uma vez pelo convite, para a gente estar fazendo parte aí dessas palestras e lives, né, de vários temas que tem o intuito aí de trazer conteúdo de qualidade e, além de qualidade, que tenha aplicação na vida, né, das pessoas. Né? Então, às vezes, a gente hoje em dia tem, como eu estava dizendo antes, muita informação e, às vezes, fica difícil, né, dedicar qual é aquela informação de qualidade, né, onde é que eu vou escolher usar o meu tempo para poder aplicar algo realmente importante na minha vida, né? Onde é que eu consigo aplicar isso de verdade, que não seja apenas conteúdo, mas que eu consiga aplicar, né? Usar de alguma forma aquilo ali de forma imediata. Então, eu achei muito bacana o convite que veio com esse intuito e eu comungo muito que o tempo hoje da gente é muito escasso e as informações são muitas. Eu tento ao máximo, né, ser muito grata e entender que todos que estão aqui estão dedicando esse tempo porque tem interesse no assunto. Então, obrigada demais por todos que estão aí e vamos interagir, que não é fácil ficar falando sozinha, né? Nesse momento que a gente está nessa situação de home office, alguns, né, indo aos poucos para o trabalho, a gente está se acostumando a interagir mais virtualmente, e aí eu não vejo os rostinhos de vocês, a gente não faz interação, mas aprendendo juntos, né? É momento de todo mundo se reinventar, é momento de aprender, é momento de se permitir, né, coisas novas, interagir de forma diferente. Vamos interagir então dessa forma diferente. Estou aprendendo também, espero que vocês também gostem aqui do assunto. E para falar de finanças pessoais e gestão de investimentos, como eu disse antes, eu gosto muito de fazer alguns exercícios, né? A gente aqui não consegue passar slides, aquela aula tradicional, a gente está aqui para conversar, como eu disse antes. Eu gosto muito de fazer um exercício sobre nós pensarmos o que é que eu espero de investimentos. Muitas vezes a gente fica pensando, né, o que é investir? Alguém já se perguntou? É simplesmente ter uma rentabilidade? O que é investir? Investir para empresas é você comprar uma máquina que vai fabricar X produtos que eu vou vender, né, e ganhar dinheiro com aquilo. Investir o dinheiro numa aplicação financeira, você espera ali uma rentabilidade. Mas, dependendo de onde você investir, você pode estar investindo em algo, né, que ela não tem uma capacidade como uma empresa, né, no caso de uma indústria, né, de abrir filiais, de crescer, né? Então, assim, um investimento financeiro, ele tem as suas limitações. E a gente precisa entender isso, a diferença de um investimento no setor produtivo, que são empresas, e investimentos financeiros. Cada um tem a sua finalidade, né? E a gente precisa se apropriar disso, porque quando a gente se apropria disso, desse conhecimento e desse entendimento, a gente consegue até entender o que a gente quer. O que eu percebo muito, gente, não sei se vocês já tiveram esse sentimento, às vezes o próprio investidor não sabe, chega para a gente, eu quero investir, mas ele mesmo não sabe o que ele quer com aquele dinheiro.
ele não sabe o projeto dele, quanto custa aquele projeto dele, certo? Então é muito importante que a gente mensure, a gente compreenda o que a gente quer. Assim como tudo, né? Como eu até disse um pouquinho antes lá no meu Instagram, convidando aqui vocês para virem para cá, quando a gente vai a um nutricionista, né, com o objetivo de ou diminuir o colesterol, emagrecer, engordar, que seja, né, cada um com o seu objetivo, você vai ali com aquele objetivo e traça um plano nutricional para atingir aquele objetivo, certo? E você é conduzido por aquele profissional para que você atinja. Então, no investimento é a mesma coisa. Se você não conta, né, para o seu orientador financeiro, assessor de investimentos, né, a pessoa que você se reporta para lhe ajudar, quais são os seus objetivos de forma muito clara, né, ele também não vai conseguir atingir a tua expectativa, certo? E antes disso, é preciso que você saiba, que é como eu disse, né? Às vezes eu percebo que as pessoas têm o recurso, né? Tem a sobra do recurso, mas não tem muito claro o que fazer com o dinheiro. Então, as finanças pessoais, para mim, Luiz, que já trabalho, né, um pouco mais de 13 anos nessa rotina de dia a dia, com muitas pessoas, com muitas famílias, tratando desse assunto, a gente percebe que as finanças pessoais, independente do padrão de vida, se é elevado, se ainda está construindo patrimônio, se ainda é comecinho de vida ou não, não importa. As finanças pessoais, que é a gestão dos recursos, ela precisa existir sempre. É muito importante você ter muito claro as suas receitas, as suas despesas e ter isso sempre, digamos assim, muito fácil de você enxergar. Como a gente vai no médico, aí antes dele passar um remédio, nós fazemos exames, aí ele vê lá todas as faixas, todos os níveis, né? Como é que tá colesterol, como é que tá isso, aquilo, aí depois passa o remédio. Então a gente precisa mensurar, precisa enxergar como é que estão as coisas. E outra coisa que eu também gosto muito de pautar é que nós, brasileiros, por não termos na nossa geração educação financeira nas escolas, isso já está mudando, a gente já vê as escolas trabalhando um pouco mais essa questão, a gente pensa muito dentro do mês, o brasileiro. Então a gente pensa muito, quanto é o meu aluguel, quanto é a parcela, quanto é que eu gasto de presente no mês, quanto é que é a minha conta de luz no mês. Então, e aí a gente acostuma muito a ter parcela. Então, o crédito facilitado que houve aí de uns anos para cá, para todos, favoreceu muito a questão das compras parceladas, gerando aí, com recorrência, despesas fixas. Então, o hábito de comprar parcelado, né, sem muito planejamento também, deixa o orçamento apertado. Não digo nem que há pessoas assim com dívidas, né? Porque ter dívida é não pagar os seus compromissos, né? Dívida assim, inadimplência, né? Mas é você ter o tempo todo aquela coisa muito apertada, tá? O tempo todo puxa com aquela sensação que não dá para nada, né? Porque fez muitos compromissos. Então, é muito importante a gente pensar. Muita gente me pergunta, Luísa, como é que eu faço então? Eu tenho que deixar de comprar roupa, de comprar bolsa, de passear, de viajar? Aí eu já digo, não, de jeito nenhum. O que é que a gente tem que primeiro fazer? A gente tem que entender como a gente gasta o nosso dinheiro, certo? E aí é muito interessante pensar dentro do ano. E eu vou trazer aqui um exercício para vocês que a gente geralmente faz em sala de aula, né? Vou tentar fazer aqui pela primeira vez, depois vocês vão me dizer se dá certo ou não, também dessa forma aí de online, que é você pensar na seguinte situação. Vamos pensar que você vai em uma determinada loja comprar um objeto que custe R$100, certo? E aí um amigo passa um WhatsApp, uma mensagem, aí diz, olha, anda mais 5 quarteirões, que esse mesmo objeto da mesma marca, tudo igual, está custando R$70. Quem daqui de vocês, né, que estão aqui nos assistindo, andaria 5 quarteirões para fazer essa economia de R$30? Alguém pode responder? Então, quem é que faria esse exercício de andar um pouco mais e economizar R$30? Poxa, R$30,
tão pouco, será que vale a pena eu andar esses 5 quarteirões, né? Afinal de contas, é meio-dia, sol quente, estou de salto alto, né? E às vezes a gente vai deixando para depois. E aí, outro exercício, né? Sendo que da mesma forma, você vai comprar agora um objeto que custa 3 mil reais, certo? E esse objeto também, a 5 quarteirões onde você está com um desconto e está custando à vista 2.970, certo? Então, o primeiro objeto custava 100 reais, você andava 5 quarteirões e comprava por 70. Agora, esse objeto custa 3 mil reais, você anda 5 quarteirões e compra ele por 2.970, quer dizer, também economizando 30 reais. Quem também continua caminhando em 5 quarteirões para economizar mais 30 reais para esse objeto que é um valor mais elevado. Então, o que é que a gente tem que pensar? Os dois objetos, né, vão dar uma economia nominal, quer dizer, de valor financeiro igual. Eles têm um valor diferente. Mas, se a gente fizer o exercício que tudo que a gente for comprar, pesquisar o preço, né, a gente vai comprar melhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez uma compra e dias depois, ou então no mesmo dia, descobriu que poderia ter comprado melhor e economizado. Ah, mas Luiz, só 60 reais junto nas duas compras é pouco. Ok, pode ser para você, né? Mas se você pega 60 reais e multiplica por 12 meses, aí o pensamento anualizado que eu falei antes, você tem 720 reais de economia. Então, que tal, nesse primeiro momento, a gente fazer esse exercício de pensar que em tudo que nós vamos comprar, a gente fazer esse exercício, que a gente não precisa mais andar os 5 quarteirões, que a gente tem um celular na mão o tempo todo ligado na internet, e a gente pode fazer essa pesquisa em minutos. A gente pode fazer essa pesquisa, comprar e ficar pesquisando alguns dias antes de comprar. Então, se em tudo que a gente for comprar, a gente nos der esse exercício de fazer pesquisa de preço e anualizar esse desconto, você começa a ser mais efetivo, com o recurso que você tem. Porque qual o cuidado que nós temos que ter? Receita, né, vem só de um lugar, vamos supor, para a maioria das pessoas, 1 ou 2 lugares. Mas despesa vem de todo lado. Despesa vem de todos, a gente se vira, tem despesa de todo jeito. Saiu de casa tem despesa, tá em casa tem despesa. Então a gente tem que ter muito cuidado de fazer sempre mais com menos. E aí eu digo, se a gente cria esse hábito e essa disciplina, a gente não precisa se castigar em não nos dar uma viagem, em não nos dar um presente, em não nos dar uma roupa nova, certo? Comprar melhor é o primeiro exercício, certo? Eu tenho certeza, eu já fiz isso, né? Às vezes numa pressa, você compra algo mais caro, ou às vezes por impulso também. Então é preciso a gente primeiro ter essa disciplina, porque você vai anualizar e vai começar a perceber que você tem capacidade sim de fazer investimentos, né, de longo prazo. E a gente entender também que a nossa vida, ela passa por vários ciclos, né? E a vida financeira não é diferente. Então, na nossa vida financeira, a gente passa por muitos ciclos e nós precisamos entender qual ciclo nós estamos para poder avançar nesses ciclos. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, do Gustavo Cerbasi, chamado Mais Tempo, Mais Dinheiro. O Gustavo Cerbasi escrevendo sobre educação financeira, e o Christian Barbosa escrevendo no livro sobre gestão de tempo. Acho muito interessante, justamente porque tempo também é uma riqueza. Então, ele faz analogias muito interessantes dentro do livro sobre isso, né? Que o tempo da gente é algo que a gente também precisa aproveitar muito. E aí, dentro desse livro, vem também algo que eu utilizo também nos meus treinamentos, que são essa identificação dos ciclos financeiros que nós vivemos. E aí tem um ciclo chamado da frustração. O que seria esse ciclo da frustração? É aquele ciclo onde você sente que o seu dinheiro não dá para nada.
você tem, assim, super desmotivado, acha que você trabalha demais, que ganha pouco, que não consegue realizar nada, não se sente com entusiasmo, né? Então, geralmente quem está nesse ciclo, o salário entra, na mesma semana já zera e você fica esperando, contando os dias para chegar já o outro mês e começar tudo de novo. Então, esse ciclo é um ciclo muito perigoso emocionalmente, porque traz uma queda de qualidade de vida, porque você corta muitas coisas que são importantes para você viver bem, você corta prazeres importantes para todos nós, né? Tem dificuldade para tomar decisão, porque quando a gente está dessa forma, a gente fica com a mente turva, né? A verdade é essa, e tem uma sensação de tristeza a todo instante, né? A criatividade começa a faltar. E depois tem o ciclo da sobrevivência. O ciclo da sobrevivência já é aquele ciclo onde você tem tudo muito anotadinho na ponta do lápis, né? Nada não falta, mas também não sobra. E aí dá medo, né? Medo de quê? Medo de sair da linha, né? Aquele medo de, poxa, será que eu posso fazer um curso de pós-graduação? Se eu vou conseguir pagar? Será que eu troco meu carro? Será que eu faço esse curso de férias? Será que eu faço esse curso de línguas? Então você fica com muitos serás e adia muita coisa legal que podia estar fazendo com medo de assumir, de sair da linha. E aí, qual é o grande perigo do ciclo da sobrevivência, né? Que tá tudo assim, muito no zero a zero. O tempo passa, né? O tempo passa 1 ano, passa 2 e você não vê, às vezes, um avanço na sua carreira, porque não investiu também num curso que lhe provocou ali ter uma ascensão profissional, né? Uma promoção no trabalho. Então, acontecem muitas coisas que a gente se trava, fica ali o tempo todo do mais no mesmo pelo medo, né? Já dizia, o medo, ele nos paralisa, né? O medo deixa a gente ali muito, digamos assim, sem atitude, né? E aí vem o ciclo da prosperidade. E o ciclo da prosperidade, né, como o próprio nome diz, é um ciclo que tem que ter disciplina para chegar e mais ainda para continuar. Porque o que é que acontece? Ao atingir alguns patamares de salários, né, de renda, e tem que ter um cuidado muito maior de você não ser escravo, né, dessa ascensão. Como assim, Luiz? Né? Se eu subir o meu salário e eu começo a mudar muito, alterar muito o meu padrão de vida, eu começo a estar o tempo todo precisando, né, de ter aquela renda elevada. E aí, se acontece alguma coisa no meio do caminho, você passa um tempo para poder se restabelecer. Então, é muito importante, ainda mais quando a gente está naturalmente, né, ali entre os 20 e os 40 anos, você tem várias fases profissionais que você vai aumentando os seus salários. Então, quem está nessa fase, né, que está aqui, né, até nos ouvindo, já fica a dica que cada vez que você tiver um aumento salarial, que vai ser natural dessa fase de vida você nunca absorver tudo que você ganha na despesa. Né, dar o gás nos investimentos, né? Sempre ter aquele percentual para poder guardar, para poder ter esse hábito, né? Se a gente paga conta, gente, por que não fazer os nossos investimentos também? Por que não reservar essa parcela, né, dos nossos ganhos também lá para o futuro, para ter um conforto maior? Né, para poder ter aí uma reserva para realizar sonhos, né? E se caso acontecer emergências, que eu acho que todo mundo aqui já teve emergências na vida familiar, poder resolver com mais afinco, né? Então, aquela coisas boas acontecem na nossa vida, e aí, se a gente tem um recurso, a gente consegue aproveitar. Infelizmente, coisas ruins também acontecem, e você tem um recurso, você passa menos ruim por aquela situação, porque teve uma reserva para poder passar. Então, é muito importante, quando você entra no ciclo da prosperidade, você ter muita disciplina e respeito, né? Não achar que ganhou o jogo, né? Continuar tendo muita humildade,
para continuar tendo, né, aquela perseverança, né, continuar afinando as contas, né, não gastando sem planejamento, certo? Quando você chega no ciclo da prosperidade, você geralmente faz plano de carreira, cursos. Você vê que ano a ano, quando você faz imposto de renda, que tem muita gente fazendo agora, você vê uma evolução. Né? Entre um ano e outro, você vê que você aumenta os seus investimentos, ou já está sempre fazendo curso, né? Porque a gente também põe nos nossos investimentos, no nosso imposto de renda, o que a gente paga, né, de educação, né? Quem já tem filhos consegue ampliar aí o ensino dos filhos, né, com um complemento multidisciplinar, seja em língua, seja no esporte e outras atividades para os filhos, né? Quem tem filhos que têm necessidades especiais também consegue melhorar também toda a atenção que tem que dar para aquela criança. E é muito importante isso, né? Isso nos dá bastante conforto de continuar dentro do ciclo da prosperidade. Ok. E aí, o que é que eu preciso para avançar no ciclo se eu não estou ainda no ciclo da prosperidade? Descobrir o que é importante. Então, como eu falei antes, às vezes, quando a gente vai fazer o primeiro, conversa lá para saber o objetivo de investimentos, até para quem às vezes tem uma boa reserva já, não sabe nem para que tem essa reserva. Poxa, eu preciso saber, eu quero esse recurso para quê? Ele vai realizar o que na minha vida, certo? Então, o que é importante para mim? Cada um tem que se perguntar. Poxa, o que é importante para mim? Para eu avançar nesse ciclo. Então, às vezes a gente tem que parar de fazer algumas coisas que estão nos atrapalhando nesse meio do caminho. Se para eu ter esse retorno financeiro eu preciso abrir mão temporariamente de alguma coisa, eu preciso identificar o que é essa coisa e abrir mão. Nem que seja temporariamente, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes tem que pensar o seguinte, o que é investimento para mim? A gente compra um carro, tem um objetivo na hora de comprar um carro, faz uma viagem, tem um objetivo com aquela viagem. E com o seu investimento, qual é o objetivo? Certo? Então, nas reflexões que eu trago para vocês, a gente tem que pensar como eu estou lidando com o meu dinheiro hoje. Da forma que eu estou tratando o meu dinheiro, né, que é fruto do meu trabalho. Poxa, gente, vamos pensar. O que é o nosso dinheiro? O que é a nossa renda? Ela é fruto do que a gente sabe fazer de melhor, do que eu sei fazer de melhor, do que vocês sabem fazer de melhor. Então, se é esse retorno que eu tenho do meu trabalho, eu preciso ter muito respeito por aquilo, né? Então, eu tive a minha formação, a minha educação, que veio lá dos nossos pais, para ser a pessoa que eu sou hoje, né? Para ser o profissional que eu sou hoje. Então, a gente deve muito respeito, né, essa receita que vem do que a gente sabe fazer. Então, a gente precisa ter essa reflexão, porque uma grande preocupação que nós temos que ter é com a aposentadoria. Vamos pensar que hoje existe um dado que diz que só 1% dos aposentados no Brasil conseguem viver com recursos próprios. 46% vive de ajuda de familiares, né? Então, e 25% de caridade. Então, assim, gente, os aposentados no Brasil, em maioria, não conseguem manter o mesmo padrão de vida, né, da época que ele tem a vida produtiva. Então, a gente vê muitas pessoas na época da aposentadoria ou tendo que vender bens para poder manter o padrão de vida, ou não conseguindo mesmo manter o padrão de vida, os filhos precisando ajudar. Então, o que é que a gente tem que ver? Minha avó dizia, né, que ela teve 7 filhos, e aí, nessa época, né, que você tinha 7 filhos, se tivesse algum problema, dividir a conta por 7 não sai tão pesado para ninguém. Mas hoje, não é assim, né? Então, até quem não tem a opção de não ter filhos. Então, a gente não pode pensar que o que a gente vai receber de aposentadoria via INSS, quem tem até o teto, vai ser suficiente para nos dar qualidade de vida no momento mais importante, né? Então, é importante que a gente faça essa reserva também para esse objetivo, certo? Para viver bem nessa fase da vida, onde a gente tem, inclusive, lembra que eu falei lá no começo? A gente, na época que está trabalhando muito, a gente tem até menos tempo, né? Mas na aposentadoria, você tem que ter mais dinheiro até, porque tem mais tempo para usufruir dele.
para coisas boas, vamos pensar em coisas boas, vamos pensar em passeios, vamos pensar em qualidade de vida, vamos pensar em alguns confortos que a gente precisa para ter isso lá na frente, plantar hoje, certo? E o planejamento financeiro pessoal vai nos ajudar a atingir esse objetivo. Quem tiver esse objetivo logo hoje, é preciso ter bastante disciplina para poder alcançar. E como é que eu vou fazer isso, Luiz? Eu preciso ter esse planejamento, gente. Eu vejo muita gente sendo muito efetivo e criterioso com os investimentos que tem na sua empresa, fazendo tudo muito bonitinho, muito direitinho na sua empresa, e as suas próprias finanças pessoais ficando em segundo plano, porque parece tão básico. Eu até brinco muito assim, que lá na Start, né, no nosso escritório, a gente tem bastante palestras, né, a gente tem uma veia educacional muito forte. Se a gente faz uma palestra assim, aprenda a ganhar dinheiro na bolsa, lota, né? Todo mundo quer saber. Mas vamos aprender a organizar os seus investimentos para depois investir. Vem a metade das pessoas. Por quê? Todo mundo quer um resultado muito rápido. E para você investir na bolsa, primeiro você tem que fazer a tarefa de casa, que é ter um orçamento muito bem feito para você não precisar desse dinheiro da bolsa, né, no momento que a bolsa está em baixa e ter um mau investimento. Porque bolsa, você tem que ser um investimento de longo prazo porque oscila demais. Mas se você tem a tranquilidade de investir de longo prazo, é o melhor investimento que você pode fazer, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho na frente. Certo? Então, o que a gente está falando aqui? Da base. A base tem que ser sólida. Né? Então, também eu gosto muito de assistir uma palestra também do Luiz, que é do analista do Banco do Nordeste, que ele falou algo que ficou gravado, assim, para mim, como uma analogia muito importante. Crise acontece para todo mundo. Né? Assim como gripe. Né? A gente está vivendo agora uma pandemia mundial. Mas a gente sabe que antes dessa pandemia tem ali momentos, meses do ano que todo mundo fica gripado, né? Quem tem filho sabe que vai levar o filho para a escola e que vai voltar gripado. Então, a virose dá para todo mundo que está perto de você quando começa a aparecer. Só que quem cuida mais da saúde, né? Quem está ali tomando vitamina todo dia, né? Quem tem uma alimentação mais regrada, passa 2 dias doente, toma um remedinho, descansa, fica ok, certo? Mas quem não se alimenta bem, quem não dorme bem, quem não cuida muito, né, não liga muito para tomar vitamina, às vezes passa 10 dias ruim, né? Tem que até ir tomar um antibiótico, né? Porque fica aquela gripe recorrente. E a mesma coisa são os investimentos. Né? Quando dá crise, né, dá para todo mundo, como agora. Né? O que é que não caiu de investimento? Mas se você tem a base sólida, né, das suas finanças pessoais, você consegue olhar para o mercado, ver ele oscilando e achar oportunidades, porque você tem a tranquilidade da sua base, certo? Então, é algo que a gente precisa sempre cuidar desse sentido. Então, ter um planejamento é muito importante. E para fazer esse planejamento, eu preciso saber o que é prioridade e objetivos e adequar isso ao meu padrão de vida. Não fugir do meu padrão. Costumo também bater muito na tecla que é muito importante o envolvimento familiar. O envolvimento das pessoas que dividem com você a questão dos gastos. Né? A família é muito importante, está alinhada. É muito triste quando a gente vê, às vezes, né, uma família, um querendo juntar dinheiro, fazendo de tudo para fazer uma coisa e outro outra. Né? A gente começa a ver divergências. Então, quando a gente vê que os objetivos são conciliados, né, quando os objetivos são traçados juntos, poxa, aquilo ali acontece mais rápido do que a previsão que se tinha, porque o envolvimento é muito interessante. Né? O envolvimento em ter os mesmos objetivos deixa todo mundo muito entusiasmado naquilo ali dar certo. Porque a questão das finanças pessoais começa pela planilha, mas ela acontece no dia a dia. Ela acontece no dia a dia nas pequenas atitudes.
desde comprar, não comprar, quando comprar, como comprar, se é hora, se pode esperar um mês ou dois, em cuidar melhor do que se tem, né? Então, poxa, se eu cuidar melhor do meu carro, em vez de trocar em 2 anos, eu posso trocar em 3, certo? Então, cuidar do que se tem é muito importante. Né? Valorizar o que se tem é extremamente importante. Quando há esse envolvimento na família, você percebe que dá para ter tudo. E eu costumo dizer também que a questão de, às vezes você vê, né, uma pessoa muito simples, mas que ela é tão caprichosa com as coisinhas dela, você chega na casa dela, sempre tá tudo arrumadinho, sempre tem uma toalhinha bonita pendurada, sempre tem uma mesinha de café com um bolinho, um pãozinho, um café bem quentinho feito na hora, porque ela tem capricho, ela tem cuidado com o pouco que ela tem, né? Então, às vezes, é muito importante a gente pensar dessa forma, porque a gente tem que cuidar do que a gente tem em todas as fases da vida, incentivar as crianças a não ter aquele senso assim de ter as coisas rapidamente, porque surgiu uma versão nova, né, de um game. Aí, por que eu tenho que ter aquilo ali agora? A gente tem que estressar um pouquinho eles, para eles esperarem um pouquinho mais para ter, né? Porque é muito apelo o tempo todo, né, de consumo para a gente. E a gente tem que experimentar esse exercício emocional. Então, ter um orçamento vai dar para a gente o tempo todo essa visualização. Se a gente não tem um orçamento, a gente não visualiza onde é que está ali a brecha, né? Onde é que está o ralo. Então, eu percebo que tem muitas pessoas que não querem fazer o orçamento para não enxergar algumas verdades, digamos assim, né? Então, assim, é importante, gente, encarar. Porque aí você vai consertar de forma preventiva. E tendo objetivos novos, você vai começar a ver que você vai ter empolgação para fazer esses investimentos que são muito interessantes lá na frente, né? Começa pequeno, mas você vai vendo que mês a mês aquele juro sobre juro vai criando corpo, né? E você vai tendo entusiasmo com aquilo. Porque o orçamento ele tem várias vantagens. Ele te ajuda a monitorar a sua situação financeira e te dá um quadro visual de gastos. Quando a gente tem esse quadro visual muito claro, muito real, ele vai fazer com que a gente evite de fazer gastos por impulso. Por quê? Tá ali no visual, certo? Outra vantagem também de ter orçamento é que ele vai nos auxiliar numa decisão de investimentos. Lembra que eu falei lá no começo que às vezes a gente senta com o investidor e pergunta qual o objetivo que ele tem com o investimento e ele às vezes não sabe dizer qual é esse objetivo? Muito às vezes porque ele não tem esse orçamento, ele tem sobra de caixa, mas ele não sabe como é que está a despesa e a receita dele, porque ele sabe que sobra, né? Porque ele é disciplinado no gastar, mas ele não sabe o que é que pode acontecer, fazer ele precisar daquela sobra e quanto seria. Então, se você tem uma noção exatamente como é que é a sua receita, sua despesa e tem essa sobra de caixa, você pode dizer para o seu assessor de investimentos, olha, eu fico muito tranquilo se eu tiver um valor de liquidez de 20% desse valor que eu tenho, porque minhas finanças pessoais estão ok, eu tenho total controle de como eu gasto o meu dinheiro. Mas se você não tem essa conta, você fica com aquele medo de precisar do dinheiro todo a qualquer instante. E aí você não permite que o seu dinheiro faça um trabalho de longo prazo. Aí passa o tempo, muitas vezes você não precisou daquele dinheiro, aquele dinheiro teve que ficar num investimento super conservador, que não lhe deu nem a inflação, e você tem no decorrer dos anos um investimento que poderia ter te dado uma rentabilidade melhor e não deu. Por quê? Porque você não fez uma organização do seu orçamento para lhe deixar confortável de alongar esse investimento para situações de rentabilidade melhor, certo? Então vejam que o planejamento financeiro, as finanças pessoais, ela é tão importante para quem está iniciando os investimentos como para quem já tem sobra.
certo? Para a gente poder avançar nessa questão de investir melhor para longo prazo. Se você tem o tempo todo medo de poder precisar a qualquer instante daquele recurso, você vai se travar de fazer um investimento um pouco mais arrojado, que pode te dar uma rentabilidade melhor. E o que é esse mais arrojado, Luiz? É fazer, às vezes, um investimento que tem uma carência mais estendida, de 3 anos, mas que você vai travar uma taxa pré-fixada. É comprar uma ação de uma empresa que você tem muito conforto em comprar. Investir também numa carteira mais diversificada, certo? Então, aí abre um leque de opções gigante que a gente precisa fazer isso hoje, porque a gente tem uma taxa de juros, gente, hoje, muito baixa para você não permitir que o seu dinheiro vá para outros investimentos. O que é essa taxa de juros baixa, Luiz? É a taxa Selic, está 3% ao ano. Né? A poupança hoje rende 70% da taxa Selic, que hoje está 3%, com viés de cair. Então, se eu não me aproprio desse conteúdo de investimentos, eu vou ter um dinheiro guardado no longo prazo, muitas vezes, sem ter excedente de rentabilidade, porque vem a inflação e corrói tudo, tá? Então, é importantíssimo o planejamento. E aí, como é que eu começo a elaborar isso? Ai, dá muito trabalho. Pessoal, tudo dá muito trabalho no começo, né? Fazer dieta dá muito trabalho no começo. A gente tem que ir no nutricionista, tem que fazer exame, tem que ir lá no mercantil, fazer as coisas, tem que aprender a fazer uma receita nova. Às vezes muda o cardápio da casa inteira. É assim, depois vai entrando no ritmo, depois a gente vai aprendendo a comer melhor, depois você vai fazendo atividade física que era ruim, depois vai se acostumando, é assim. Então, tem que parar sim para poder fazer isso. Então, como é que ele começa? Você precisa classificar todas as suas despesas. Como classificar? Eu sugiro fazer algo simples para que você não faça como aquelas dietas que você tem 1000 coisas para fazer, faz um mês e depois abandona porque não consegue nem comprar todas as coisas no mesmo lugar. Então tem que ser simples também. Você pega todas as suas despesas e classifica entre fixas, variáveis primeiro. O que são as fixas? São aquelas despesas que você já tem exatamente quanto o boleto chega no mês. Por exemplo, mensalidade da escola, certo? Parcela do imóvel, se você tiver, parcela do aluguel, condomínio, quer dizer, tudo que é fixo até os centavos, certo? Então, você primeiro classifica as despesas como fixas. As despesas variáveis são aquelas que você tem todo mês, inevitavelmente, certo? Mas elas podem, um mês, ser mais altas ou ser mais baixas, de acordo com o que você usa. Exemplo, minha conta de luz. Né? Se eu usar com atitude mais, digamos assim, com mais atenção, né, em casa, eu posso fazer ela ser mais baixa. Se eu não ficar apagando as luzes, né, quando não estiver utilizando os cômodos ou fazer algumas medidas em casa de educação, eu vou ter uma conta mais alta. Né? Então, tem feira também. Se eu faço uma feira planejada, ela vai dar mais alta ou mais cara. Tudo isso se chama despesa variável. Então, despesa variável é aquela que eu tenho todo mês, obrigatoriamente. Mas aqui os meus hábitos vão fazer com que elas sejam mais altas ou mais baixas, certo? E existem aquelas despesas, gente, aquelas despesas que a gente pode adicionais, que eu chamo, certo? Que são as despesas que a gente tem com reparo de, vamos supor assim, despesas adicionais são aquelas que a gente nos dá prazer e qualidade de vida, certo? Uma decoração nova para sua casa, um sofá novo, viagens, festas, presentes. Tudo isso, né, num aperto, você pode ficar sem. Mas não faz bem ficar sem. Né? Então, há uma academia, né? Então, assim, você vive sem. Não é legal ficar sem. Então, essas são as adicionais. E tem as extraordinárias, que são aquelas que não mandam WhatsApp, elas simplesmente chegam chegando.
né? Então, essas que não mandam WhatsApp são as extraordinárias, é um pneu que fura, que tem que trocar, é um reparo na residência, gastos médicos, certo? Então, aquela que a gente tem que fazer. E dentro do orçamento também tem que ter investimento. Pessoal, tem que ter disciplina. Você tem que fazer investimento como quem paga uma conta. Só olhando aqui, são 15h40, certo? A gente tem aí um pouquinho mais de 15 minutos para conversar. Quem quiser mandar aqui perguntas, orçamento é um direcionamento das minhas finanças, né? Com bom planejamento, consigo identificar ameaças e oportunidades. Adriana, isso aí. Obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma pergunta, a Hanna está dizendo depois vira hábito. É isso mesmo, Hanna. A gente tem que fazer isso, né? Nesse primeiro momento. Então, as despesas extraordinárias, elas acontecem. E se a gente não tem uma reserva financeira, o que é que acontece? A gente tem que usar, às vezes, o cartão de crédito ou um cheque especial, porque não tem como não pagar aquela conta extraordinária que chega. Então, investimento, ele é uma parte do orçamento totalmente necessário. Então, recapitulando, o que é que precisa ter dentro do meu orçamento? Eu tenho que classificar as despesas fixas, são aquelas que eu sei exatamente quanto ela vai dar. As variáveis são aquelas que tem todo mês, mas eu posso ter uma atitude positiva de melhorar aquele valor, né? Energia, telefone, alimentação, transporte, alguns exemplos. As extraordinárias são as que não mandam recado, simplesmente chegam chegando. E eu tenho as adicionais, que me dão qualidade de vida, certo? E os investimentos. Então, despesas fixas, variáveis, extraordinárias, adicionais e investimentos. Vou ver aqui a pergunta do Heitor. Como fazer para ter melhores retornos dos nossos investimentos no longo prazo? Poupança é uma boa opção? Heitor, é o seguinte, como eu falei um pouquinho antes. A taxa Selic a 3%, hoje, já é uma rentabilidade no ano, diante do desconto da inflação e de imposto de renda, que já nos deixa talvez até no negativo, certo? E a poupança, hoje, ela está rendendo 70% da Selic. Então, qual o rendimento anual da poupança hoje? 70% de 3%. Então, é um rendimento muito baixo se for o seu recurso de longo prazo. Se for para ser aquele recurso que você vai usar daqui a 6 meses, se já tem um compromisso com o dinheiro, ok, colocar o dinheiro na poupança. Mas se for a sua reserva de longo prazo, assim, talvez você está tendo até nem a correção da inflação. E aí você não vai, por exemplo, com esse dinheiro que você juntou hoje, daqui a 5 anos, comprar as mesmas coisas que você compraria com esse dinheiro, entendeu? Hoje, porque ele não vai corrigir a inflação. Certo? E aí, por conta aqui também do nosso tempo, bem lembrado aqui pelo Heitor, eu vou acelerar um pouquinho para a gente falar de investimentos, pessoal. Alguma pergunta sobre investimentos? Vocês entenderam como o orçamento é importante para avançar no iniciar investimentos e em manter os investimentos legais, né? Para a gente poder ter um plano de investimento mais coerente, né? Porque a gente tem que entender a grande mágica dos juros em cima do valor que nós temos. Então, se você tem um dinheiro aplicado, que você não vai mexer nele, é muito importante que você tenha a consciência de que o dinheiro vai trabalhar também enquanto você trabalha, certo? E aí vem algumas alternativas de investimentos que nós podemos fazer, depois de fazer todo esse planejamento financeiro que eu falei, aí a gente começa a pensar nos investimentos. Então, qual é o valor do investimento? Até vendo aqui o tema da nossa live. O verdadeiro valor dos investimentos é você ganhar da inflação. Você não pode deixar que rentabilidade, simplesmente por si só, seja sinônimo de ter um retorno. Você precisa saber se aquela rentabilidade que você teve no seu investimento, no longo prazo, vai agregar valor e vai te gerar riqueza. Isso, riqueza mesmo. A gente precisa fazer com o nosso dinheiro, ele compre os mesmos objetos daqui a alguns anos. Isso é manter padrão de vida, ele precisa acompanhar a inflação, certo? Então, a gente pode iniciar os investimentos, que eu sugiro, né, para todos, e que aí você entender o ganho real dos seus investimentos. Então, é muito interessante que você tenha essa reserva financeira e conheça quanto é que está a rentabilidade dos seus investimentos, fazendo um estudo. Então, quem tem investimentos e não sabe exatamente como é que está, se está legal, se não está,
Você tem que pegar todos os seus investimentos e olhar quais são os que você tem. Fazer uma lista igual do orçamento. Então, se eu tenho um fundo de investimento, qual o nome desse fundo de investimento, o que é que ele faz, qual a rentabilidade que ele me deu, né, nos últimos 12 meses, e não só olhar para trás. A gente olha para trás para fazer uma avaliação, mas ele faz sentido daqui para frente? Ele faz sentido daqui para frente no meu momento de vida? Certo? E o meu investimento, principalmente, ele é para curto prazo, quer dizer, ele é para suprir inicialmente as minhas emergências, para médio prazo ou longo prazo. Isso precisa estar muito claro, né? Se o meu investimento é para longo prazo, gente, corra para entender, corra para fazer curso, corra para conversar com a gente na Start, porque a gente precisa fazer um plano urgente de melhorar esses investimentos, se é para longo prazo, certo? A gente precisa fazer uma avaliação, que é um diagnóstico, como se fosse um diagnóstico médico mesmo. Vamos olhar o que você tem, fazer uma avaliação e o que é que a gente pode melhorar, porque o mercado está muito oportuno para isso. Então, a Hannah aqui também está perguntando por onde começar a investir para iniciantes, certo? Então, primeiro, se você não tem uma reserva de emergência, ela é a primeira caixinha que precisa ser preenchida. Então, a gente precisa ter uma caixinha de emergência, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Eu costumo dizer que são os 3 porquinhos. A caixinha da emergência, ela tem que ser a primeira. Não adianta eu não ter dinheiro para emergência e investir em ativos mais arriscados como bolsa e depois de amanhã precisar do dinheiro e a bolsa está menos 5%, por exemplo, e você sair perdendo. E aí nunca mais você investe na bolsa. Então, a primeira caixinha de investimentos, ela precisa ser muito segura no sentido de não ter perdas. E aí você precisa ir para investimentos como o Tesouro, LFT, que é o Tesouro Selic, né, uma poupança mesmo, né, um CDB, atrelado a CDI. Esse é o primeiro investimento. Eu costumo dizer que o primeiro investimento é a disciplina de poupar, certo? Depois que essa caixinha fica no tamanho que você sente conforto, para que se acontecer alguma emergência, ela vai lhe suprir, aí a gente começa a avançar. Aí eu começo a preencher a caixinha do médio prazo. Aí eu já posso ter fundos multimercados, eu já posso fazer investimentos em CDBs ou em tesouro atrelados à inflação de prazo um pouco mais longo, certo? E se o investimento é de longo prazo, aí já dá para ter também até fundos de ações, enfim, já vai diversificando de acordo com o prazo. Por isso que eu falei também lá no começo. Entender o objetivo é de suma importância, certo? Para a gente poder ser assertivo nas recomendações de investimento. Nunca queiram ganhar rentabilidade com o dinheiro de curto prazo. Não combina a premissa básica dos investimentos, né, que se chama que é o tripé do investimento, é segurança, liquidez e rentabilidade. Você não tem essas três qualidades de investimento no mesmo ativo, certo? Então, para curto prazo, eu não vou ter alta rentabilidade, porque ele serve para me suprir numa emergência, certo? Então, é muito importante começar no conservador, respondendo para você, Hannah. Começar sempre conservador, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Certo. Então, assim, eu queria deixar para vocês, né, aqui uma mensagem, né, final. Né? Sei que a gente está vivendo um momento muito, digamos assim, delicado, né, nas nossas famílias, na economia, nos trabalhos, nessa pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas com muitas dúvidas, né, sobre o futuro, e eu digo uma coisa para vocês, é bem triste ver todos os dias, né, tantas pessoas, né, sendo atingidas aí por esse vírus, muitas, né, chegando aí em cidades menores, né, com condições mais precárias, mas a gente precisa ser muito forte e resiliente nesse momento, né? E entender que toda crise na história, ela trouxe transformações, e essa não vai ser diferente, né? Porque como a gente está dentro dela, fica às vezes difícil a gente enxergar, mas a gente precisa fazer um exercício
de enxergar o movimento de transformação que está acontecendo hoje nas nossas vidas, nas empresas, no mercado de trabalho e nos investimentos, que é onde a gente está vendo aqui principalmente. Essa é a primeira crise que nós estamos vivendo, onde a gente tem uma crise, cenário de juros baixo e inflação também baixa, né? Então, isso nos leva a aprofundar conhecimento. Precisamos aprofundar conhecimento no quesito investimentos, certo? Começando sempre do começo. Não tentem começar lá do trader, das ações, né? Vamos começar do começo sempre. Busquem, né, os fundamentos básicos para ir avançando com serenidade, com entendimento, né? Porque os fundamentos econômicos podem vir crise 1, crise 2, crise 3. Eles são os mesmos para te ajudar a entender. Essa não é a primeira e não vai ser a última, certo? Então, a gente precisa consolidar conhecimento para ter serenidade, certo? Eu quero agradecer ao IEL mais uma vez e gosto sempre de, nas minhas apresentações, deixar uma frase da minha avó. Mas antes o Felipe está me perguntando aqui, qual a melhor estratégia de hedge no atual cenário, ouro ou dólar? Olha aí, Felipe, sua pergunta é muito interessante. Dentro de uma carteira diversificada, ouro e dólar, né? Então, dentro de uma diversificação de carteira, a gente precisa ter vários ativos. Então, tudo vai depender da dose do seu perfil de investimento, do montante de investimentos que você já tenha. Então, nunca vai ser uma coisa só em um e outro. Numa carteira diversificada, os dois ativos que você comenta, ele precisa ter dentro da carteira, certo? Porque quando acontece essas crises, né, muito volatilidade nos mercados muito altas, né? Até aprendi essa semana com um professor. O movimento de fuga de qualidade se chama ouro e dólar. Então, o movimento de fuga do dinheiro busca esses dois ativos que você mencionou, tá certo? Só que como a gente nunca sabe, né, quão forte vai ser, é importante numa carteira diversificada ter um pezinho nele sempre, tá? E aí, para finalizar, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, queria deixar os nossos contatos. Nosso Instagram é @startai, certo? Então, a gente tem também um canal no YouTube com vários conteúdos já na nossa biblioteca. Start FS no YouTube. E a gente também está lá no nosso link do nosso Instagram. E como eu falei, eu gosto de deixar uma frase da minha avó, que para mim ela é a minha musa inspiradora financeira, digamos assim, apesar de ter sido uma dona de casa. Mas eu acho que ela me deixou aí as finanças pessoais na veia, certo? Ela dizia que o dinheiro me vem em avalanche e abundância. Eu uso com sabedoria e alegria, ele me retorna multiplicado. E eu queria desejar para todos vocês que desejam rentabilidade, que desejam, né, ter recursos financeiros, que usem com sabedoria, alegria, humildade, que ajudem, né? É momento da gente ajudar muitas pessoas, né? Esse momento agora, principalmente, eu acho que é um momento de solidariedade, transformação, né? Como eu falei, pessoal nas empresas. É hora da gente ser protagonista, né? De tantas coisas que estavam guardadas nas gavetas, ou só nos pensamentos, ou para depois. Então, eu desejo para vocês tudo de maravilhoso. Ficamos à disposição para fazer. Nossa equipe é feita de grandes professores na Start, então temos várias palestras sobre bolsa de valores, né? A gente está aqui numa introdução básica, mas tenho certeza que esse mundo de investimentos nós mesmos estudamos bastante todos os dias, tá certo? Um grande abraço, né? Entrem lá, curtam a nossa página no Instagram, fiquem com Deus. E vamos em frente agora, construindo aí um planejamento financeiro mais sólido. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que nós ajudamos aí com vocês com planilhas, com algumas dicas, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês, espero que tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau, até a próxima.